Olá, eu sou a psicopedagoga Najara, também pedagoga, professora há mais de 20 anos com educação infantil e fundamental 1, tenho especialização em alfabetização e letramento, educação infantil, inclusão e no momento estou estudando neuropsicopedagogia. Hoje eu vim aqui gravar esse vídeo a pedidos de psicopedagogas recém-formadas que estão se sentindo inseguras de como atender a criança e principalmente como lidar com a família. Então, primeiramente, quando recebemos o contato telefônico de uma família, é muito importante que você tenha um roteiro a seguir para estar perguntando para essa família. Então, eu tenho o costume de montar uma folhinha como essa, aonde tem o nome da criança, a série, a idade da criança, a queixa. Então, é muito importante você saber qual é a queixa que essa família está trazendo, se essa queixa veio da escola, da família, de algum profissional, qual profissional, quanto tempo essa criança está com esse profissional. E aí você vai convidar essa família para vir até o seu consultório para poder o quê? Tá fazendo uma entrevista inicial. Nessa entrevista inicial, ela é um pouco mais detalhada. Então, você vai estar ouvindo a queixa, vai estar discutindo com essa família em relação a essa queixa, vai estar perguntando sobre o relacionamento dessa criança com os familiares, né, com os amigos da escola, se houve algum relato da coordenadora, dos professores, vai perguntar em relação a jogos eletrônicos, entre outras perguntas. Dependendo da queixa que eu recebo no contato telefônico, se for uma queixa em relação à alfabetização, eu tenho o costume de montar um questionário. Então, eu quero saber se essa criança conhece as letras, se essa criança sabe escrever um nome, se essa criança tem livros em casa, se interessa. Então, eu monto um questionário de sim ou não, para estar perguntando a essa família em relação a essa criança. Quando eu termino a minha entrevista, eu logo explico para os pais como funciona as avaliações. Então, eu trabalho com no mínimo 10 sessões, né? Então, pode acontecer de quando chegar lá na 10ª sessão, eu precisar conversar com essa família de mais 2 sessões, porque eu não consegui fazer o fechamento. Então, isso eu já deixo claro na minha entrevista inicial. Começamos nossos atendimentos. E agora? O que é que eu faço? Pegando a queixa da família, eu vou analisar quais são os testes que eu vou aplicar nessa criança. Então, eu monto aqui o que eu vou fazer. Então, eu tenho aqui minha primeira sessão que eu vou fazer, minha segunda sessão, minha terceira, quarta sessão, a minha quinta sessão, minha sexta, sétima, oitava, nona, 11ª, segunda e 13ª sessão. Quando eu inicio a minha primeira sessão, eu vou trabalhar com a hora lúdica, que pode ser tanto a caixa lúdica com criança, como pode ser jogos com adolescentes ou adultos. E eu vou também trabalhar com a EOCA, né? Então, nessa primeira sessão, eu tenho que saber dividir a sessão em 2 partes. Quando eu termino essa sessão, o que eu faço? Eu chamo a família dentro da sala, eu entrego para eles o contrato, né? Então, eu tenho que ter um contrato, uma segurança do meu trabalho. Eu entrego para eles um questionário, que é o SNAP 4, que é em relação ao déficit de atenção e hiperatividade. E também eu mando uma carta para a escola explicando que a partir de hoje essa criança está passando por uma avaliação psicopedagógica.
Junto com essa carta, eu também envio um questionário para essa escola extremamente detalhado. Então, nessa minha primeira sessão, eu tenho o primeiro contato com essa família em relação ao contrato, em relação ao SNAP 4 e também a minha carta e o meu questionário que vai para a escola, ok? Aí eu vou para a minha segunda sessão. Na minha segunda sessão, o que eu faço? Eu faço as técnicas projetivas de Jorge Visca. Então, novamente, eu vou voltar lá na minha queixa, vou ver quais testes eu vou aplicar. Eu não vou sair aplicando todos, porque não há necessidade. Eu tenho que ver se essa queixa é para o lado cognitivo, se essa queixa é para o lado afetivo. Então, eu vou ver qual teste eu vou aplicar. Eu vou ver qual é a idade da criança para poder aplicar. Aí eu vou para a minha terceira sessão. Eu tenho o costume de ir para as provas pedagógicas. É muito importante que na segunda sessão você peça para essa família trazer na próxima sessão os materiais escolares dessa criança. Por quê? Você precisa analisar, você precisa saber como é a letra dessa criança, como são feitas as lições, se há observações da professora, se fez a lição, se não fez. Se são crianças em alfabetização, é muito importante ver se tem a carinha feliz, a carinha triste, né? Isso mexe muito com o emocional da criança, com a autoestima dela. Questionar por que ela não fez a lição, o que aconteceu, né? Então, é ter esse diálogo, ter esse vínculo com a criança. As provas pedagógicas eu sempre aplico de língua portuguesa e de matemática. Língua portuguesa, leitura e interpretação, ortografia e gramática. Matemática, adição, subtração, multiplicação, divisão, situação, problema, gráficos com interpretação e outras atividades dependendo da idade da criança. Eu vou para a minha quarta sessão. Eu vou para as provas operatórias de Jean Piaget. Eu também vou adequar dentro da idade da minha criança, né? Então, não adianta eu dar uma seriação de palitos para uma criança de 4 anos. Então, eu preciso estar segura do que eu vou aplicar e a idade dela também. Eu já trabalhei com as técnicas de Jorge Visca, eu já vi o material dessa criança, eu já vi a parte lúdica dessa criança, então eu vou fazer a anamnese. Na anamnese, eu vou perguntar tudo em relação ao nascimento dessa criança, em relação a doenças, em relação ao andar, ao falar. Porém, eu já fiz algumas observações. Então, essa minha anamnese, ela pode ser um pouquinho mais profunda, ela pode ser um pouco mais específicas. Alguns psicopedagogos defendem que a anamnese tem que ser logo no começo. Eu prefiro primeiro ter o contato com o meu aprendente para depois estar aplicando a anamnese. Eu vou para a minha sexta sessão. Então, eu tenho que ver. Essa criança tem dificuldade de escrita e leitura? Eu posso estar aplicando um teste de dislexia. Ou eu posso estar aplicando um teste de memória visual auditiva. Ou eu posso estar aplicando o ditado topológico, né? Então, eu tenho sempre que estar trabalhando com a queixa. Então, o que vai direcionar as minhas sessões são as queixas. Fui para a minha sétima sessão. Eu vou trabalhar com TDE, com teste de desempenho escolar.
eu também tenho que ver a idade dessa criança. Então, ou eu trabalho com TDE ou eu trabalho com IAR, né? Que é um instrumento de avaliação do repertório básico para a alfabetização. Esses dois testes, eles levam uma sessão, né? O teste de desenvolvimento escolar, às vezes, ele vai uma sessão e meia, né? Então, tem que estar de olho nisso, tá? Eu vou para a minha 8ª sessão. A minha 8ª sessão, eu posso estar trabalhando com o teste de desortografia, disgrafia e consciência fonológica, né? Os 3 eu consigo trabalhar em uma sessão, mas depende muito sempre da queixa. A minha 9ª sessão, eu posso estar trabalhando com um teste de TDAH e com as informações sociais, né? Então, perguntar para essa criança, você sabe onde você mora? Você sabe o nome do seu endereço, né? É muito importante isso. E também um teste de avaliação motora e lateralidade. Eu tenho o costume de colocar a parte motora junto com o TDAH. Por quê? Devido à concentração. Como são trabalhos, muitas vezes, motores, né? Trabalhos ali com a coordenação motora fina, tudo. A criança, ela precisa ter, sim, um pouco de concentração para estar realizando. Então, eu tenho o costume de fazer os dois juntos, tá? A minha 10ª sessão, eu vou para o teste de descalculia, né? Então, nesse teste, ele é voltado totalmente para matemática. A minha 11ª sessão, eu vou fazer a DELE, que é a avaliação de leitura e escrita, né? Então, essa leitura, ela tem que ser compreensiva, ela tem que ser escrita e ela tem que ser de boa verbalização. Isso é muito importante, né? Aí eu vou para a minha 12ª sessão, que aí o que acontece? Nessa minha 12ª sessão, eu posso o quê? Estar visitando a escola se for necessário. Se você achar que não tem necessidade, mas eu preciso ainda fazer um outro teste, né? Então, eu preciso fazer um instrumento de avaliação sequencial. Então, você pode estar usando essa sessão. E a última sessão é a devolutiva, sempre para o aprendente, para os pais e depois para a escola. Se for necessário estar aplicando mais testes, sempre converse com a família para estar aplicando. Não é porque tem todos os testes, você vai aplicar todos. Às vezes, a queixa da criança é só leitura e escrita. Então, não tem necessidade de você fazer um teste de descalculia, né? Então, é muito importante que você organize os seus testes, que tenha uma rotina para você não se perder. Tudo bem? Espero ter ajudado vocês. Se vocês tiverem sugestões ou queiram saber um pouco mais, deixe nos comentários, estarei gravando outro vídeo. Tchau!